Ao vivo. Entramos ao vivo? Estamos ao vivo! Ao vivaço! Ao vivo é assim, gente. 1 minuto. Ó, 3. Aqui, ó. Só um momento, pessoal. Probleminha técnico aqui, ó. Probleminhas técnicos sempre acontecem, porém já foram resolvidos. Vamos falar de jato de plasma hoje. Vocês estão animadas e animados para falar sobre jato. Algumas dúvidas eu recebi e às vezes eu não consigo puxar as perguntas, né? Hoje é um pouco diferente porque eu tô olhando só pra câmera, não tô me vendo, tá, gente? Pra abranger uma cena maior para você que tá assistindo, a gente virou a câmera, tá? Do nosso dispositivo aqui. Então, eu anotei algumas perguntas com dificuldade de puxar. Tá joia, ok. Dificuldade de puxar a pergunta, né? Lá na hora. Então, mas mesmo assim podem mandar, tá? Na caixinha de perguntas. Eu vou receber do mesmo jeito. As que vocês me enviaram na caixinha. Saúde. Obrigado. De máscara, que espirra aqui, viu, gente? Fiquem tranquilos. Então, a caixinha de perguntas que eu abri lá no meu Instagram pessoal, ela foi respondida com algumas perguntas que eu trouxe pra cá. Algumas outras que vocês quiserem ir enviando, podem ir enviando ali na interrogação, aqui na caixinha de perguntas. E o aviãozinho, né? Manda o aviãozinho lá manda live, clica no aviãozinho para mandar a live para os seus amigos e amigas que precisam ou que querem assistir essa live com você. Vou falar novamente no final, tá? Isso aí, mas eu vou falar de novo agora. Vou falar pela primeira vez agora e vou falar no final também, que a live não fica salva no IGTV, mas a gente salva ela como vídeo e depois a gente disponibiliza para você que quiser assistir desde o começo, que quiser assistir de novo, ou mesmo para você que perdeu e quer assistir, a gente envia. É só solicitar por direct message aqui no nosso perfil, tá? Então vamos lá, vamos dar uma breve introdução sobre o plasma, o que é, né, essa tecnologia maravilhosa que a gente tem aqui, ó, que eu tenho aqui nas minhas mãos. Então, o jato de plasma, ele é um fenômeno encontrado na natureza. Então, a gente tem a corona do Sol, que é um exemplo mais complexo de jato de plasma. Desculpa. A Lilian, a nossa musa plasmática, ela esteve aqui semana passada. Para você que perdeu a entrevista, pode ir lá no Instagram dela, no Instagram TV, deve estar lá ainda, entrevista que ela fez comigo. Nós produzimos vários conteúdos para vocês, logo vocês já vão saber o que é. Muito obrigada, musa, já estou com saudade de você. Saudade de uma interação humana, né, gente? Nessa época de distanciamento social. Então, estávamos falando do plasma, o fenômeno mais complexo, né? O exemplo desse fenômeno mais complexo é a corona do Sol. Então, aquela bola realmente de fogo, de vulcão, é o que a gente tem lá no plasma, no Sol, tá? Aquilo ali é um material plasmático, é um plasma. Toda vez que a gente tem uma quantidade muito grande de energia e ela consegue atravessar, transpor a barreira do ar, a gente tem a formação de uma energia luminosa que é conhecida como arco elétrico. Lá, no caso do Sol, imagina o tamanho, né, daquele planeta. Ele tem uma quantidade enorme, não é uma pontinha, né, igual a gente tem aqui na caneta, e sim uma esfera enorme de material radiativo, radiante, e aquilo vai ionizar o ar em volta dele, né, de uma maneira estrondosa. Então a gente tem uma quantidade de plasma sendo gerado ali muito grande, né? A gente não tem uma faísca luminosa, a gente tem já imediatamente a formação desse plasma, a decomposição dos elementos gasosos que rodeiam ali.
Quando a gente traz esse conceito para dentro do equipamento de plasma, a gente está fazendo alguma coisa bem parecida, tá? Com aquela corona do Sol. Então, a gente tem aqui dentro uma corrente elétrica de altíssima voltagem, altíssima tensão. Então, essa tensão alta, ela proporciona uma propagação quase que livre da corrente elétrica. Então, quando eu pego toda essa energia grandona que tem aqui dentro, coloco ela para ser irradiada, para ser emitida numa pontinha, a gente tem uma formação de energia extremamente alta nessa ponta. Então, é só eu aproximar a canetinha aqui da pele que eu vou ter a formação desse arco elétrico com consequente geração do jato de plasma. Então, o jato de plasma, ele é mais ou menos o que, Bianca? Ele é fruto da decomposição do ar. Então, toda vez que a gente tem esse arco elétrico capaz de vencer a barreira do ar e decompor o ar em vários elementos, a gente tem a formação do jato. Então, para ter o jato, a gente tem que ter vários elementos ali. Nós temos que ter, tem até artigos científicos que mostram pra gente quais são os materiais que estão lá naquela nuvem de cor roxa, violácea, meio azulada. Eu vim até meio vestida de plasma, tá vendo esse meu azul meio roteado aqui, ó, tá, ó. Várias nuances plasmáticas aqui no meu anel, tá tudo combinando, gente, tá? Então, a gente tem isso também, né? A gente vê de vez em quando uma cor mais quente ali no jato, que é quando ele entra em contato com algum elemento vaporizado ali, pele, por exemplo, material biológico, e quando ele não tá em contato, eu vou mostrar pra vocês depois ele aqui, ó, no eletrodinho, a gente vê um material bem roxinho mesmo, tá? Então, essa cor dele é por conta dos elementos que ele tem ali. A gente tem no ar bactérias, a gente tem nitrogênio, a gente tem oxigênio, tem vários gases. Então, esses gases, eles são ionizados e aí a gente consegue transformar esses gases em partículas muito pequenas. Então, eles vão ter oxigênio reativo, espécies de nitrogênio reativo, o próprio ozônio, luz ultravioleta, subproduto da ionização de outros materiais ou outros elementos gasosos que tem ali. Então, tudo isso faz um conjunto. E é claro que quando isso é transmitido para a pele se beneficia desses elementos também. Por isso que a gente tem um mecanismo de ação tão complexo a partir do jato, do momento que o jato encostou na pele e se aprofundou e foi absorvido pelo tecido, a gente tem os benefícios decorrentes desses elementos absorvidos e aí a gente tem uma questão da eletrofisiologia dele bem complexa, tá? Eu vou explicar para vocês. Então, qual que é o mecanismo de ação, né? O que ele faz ali? O jato, a hora que ele entra em contato com a pele, a energia é muito grande. Então, ele vai fazer uma remoção de material celular que tem ali, tá? Aqui na epiderme vai ser bem fácil da gente ver e a gente consegue ver até um raiozinho aqui, tá? A gente consegue ver fumaça e a gente consegue ver. Se a gente fizer isso numa fruta, né? Ou num pedaço ou num legume, tá? Peguem uma fruta assim, a gente fez na maçã uma vez aqui. Daí a gente consegue sentir o cheiro da maçã, não o cheiro de material carbonizado, mas a gente sente um cheiro de maçã e depois a gente começa a sentir o cheiro da maçã queimada. Então a gente vê essas partículas da maçã sendo removidas e ele vai como se fosse desgastando aquele material. A mesma coisa vai acontecer aqui. Não é uma ação vertical, mas sim uma ação horizontal. Ele vai desgastando o tecido. Ai, Bianca, mas eu quero algo mais forte. Tem como fazer? Tem, a gente tem vários tipos de ponteira. A gente pode modular a potência, a gente pode fracionar essa energia, entregar o jato no modo pulsado ou no contínuo, e aí vai proporcionar vários níveis de energia para você. Se quiser algo mais agressivo, dá para fazer, e algo mais tranquilo também. Então, o mecanismo de ação é tão complexo, por isso, né, ele tem por conta desses elementos que tem ali no jato, ele vai atuar naquele mecanismo redox que a gente chama. Então, ele vai elevar a quantidade de material reativo
sendo depositado na pele, para que a pele faça um contraponto, reduzindo essa quantidade de oxidante. Isso é extremamente benéfico para a regeneração do tecido, tá? Eu não estou falando de cicatrização ainda, eu estou falando só de regeneração. Então o efeito regenerativo dele é muito alto, muito potente, tá? O jato, ele proporciona, além dessa modulação, um mecanismo de ação que tem nele dividido em 2 outros mecanismos. Então, o primeiro mecanismo de ação é mais fácil de entender. Então, eu fui lá, ó, a Lilian esteve aqui, removeu a minha melanose, ó, eu ainda tô com uma casquinha. Então, foi lá, colocou o jato, fez uma injúria. Então, ali a gente tem a zona de injúria, de dano térmico. Então, aqui foi onde o calor, o jato, removeu aquele tecido, aquela pele. E em volta, e um pouquinho mais abaixo dessa região, a gente tem a zona de modificação térmica. Então, é onde a gente tem modificação celular, a gente tem ativação de alguns processos celulares também, mas sem o dano térmico. Isso explica, gente, o porquê que quando eu coloco um jato de plasma, que tem um alcance muito pequeno, ele vai atingir no máximo até a junção dermo-epidérmica. Como que ele pode remodelar o colágeno se a injúria não foi lá na derme, né? A injúria não, mas a profusão do calor foi feita lá. O calor se aprofundou no tecido, tanto que ele conseguiu modificar as células dérmicas. A gente tem estudos de 2017 do plasma confirmando essa migração de células dérmicas e o aumento da deposição de células dérmicas ali no local onde foi aplicado o jato. Então, o poder regenerativo dele é alto, é muito grande. Por isso que a gente não precisa usar doses muito altas quando a gente vai fazer o nosso tratamento com o jato. Eu vou aproveitar esse momento para já responder uma pergunta que eu recebi. Diferenças entre a resposta fisiológica do plasma e dos equipamentos conhecidos como eletrocautério. Acabei de explicar o mecanismo de ação aqui e já seria uma explicação, né? Então, é muito bom essa pergunta, viu? Muito obrigada por ter enviado aqui pra gente. A resposta fisiológica ela vai ser totalmente diferente por conta do mecanismo de ação dos dois serem diferentes. Aqui no plasma a gente tem essa modulação redox, essa zona de modificação e zona de lesão, que vai proporcionar um controle. Além da física, né, da construção do equipamento também proporcionar isso pra gente. Aqui a gente tem uma corrente elétrica alternada, que vai gerar esse arco elétrico capaz de fazer o jato. Então, o controle da emissão desse jato é muito preciso e é muito seguro. Então, a quantidade de calor e a injúria que vai ser provocada ali, ela é controlada. Eu estimulo um processo inflamatório, mas ele é um processo inflamatório baixo e com um risco quase zero de intercorrência. Então, ele possui um efeito regenerativo, tá? Eu vou falar uma coisa aqui que a Lilian sempre fala e que fica bem fácil de entender. Então, quando eu leso uma pele com o jato de plasma, eu tenho um efeito regenerativo porque eu tenho a produção de células, de novas células. Essa produção de novas células que vai acontecer são células da mesma origem embrionária, do mesmo parênquima, tá? Se vocês forem fazer curso com a Lilian, vocês vão ver que ela fala isso. E cicatrização é quando a gente tem não seria uma segunda intenção, mas uma primeira intenção do tecido se regenerar. Então, quando a gente tem uma primeira intenção do tecido regenerar, a gente vai ter um processo inflamatório mais alto e migração de células de outras origens, de outro parênquima. Então, aí o risco de complicações como hiperpigmentação pós-inflamatória, eritema persistente, edema, vão ser maiores. Então, basicamente, quando a gente tem lesão por jato de plasma, a gente tem uma lesão controlada, regenerativa. O poder de regenerar é espontâneo quando o processo é regenerativo.
E quando a gente lesa com o aparelho de eletrocautério, a gente queima o tecido. Então ali a profusão de calor é muito maior, a quantidade de calor em volta e começar um processo de cicatrização. E aí ele vai ficar mais difícil. A gente ganhou uma ferida pra gente cuidar. E no jato isso não acontece. Nossa, Bianca, mas isso não acontece nunca no jato? Acontece, né? Mas aí a culpa é isso aqui, ó. Esse negocinho chama mão, sabe? Que segura o equipamento, assim, ó. Então, tudo vai depender da dose do profissional, tá? Isso não é ruim, gente, tá? Em nenhum momento eu estou aqui falando pra vocês, o Giaplasma é bom, o eletrocautério é péssimo. Jamais, tá? Eu só estou explicando as diferenças pra vocês. O profissional que sabe operar equipamento, que tem intimidade, que entende essas diferenças, ele vai trabalhar bem com as duas técnicas. Porém, existe um risco maior e ele é quase sempre inerente quando a gente está aplicando um aparelho de eletrocautério, tá? Outra pergunta que eu vou aproveitar aqui, ó, tem a ver, como faz a técnica de resurfacing? Então, o plasma ele é considerado um aparelho de resurfacing, porque a gente não necessariamente precisa fazer uma técnica ao redor da ruga, ao redor da lesão, para esticar, para haver contração da ferida, a contração do tecido, né? Isso, inclusive isso não vai acontecer, né? Isso vai acontecer só depois na fase de remodelação ou de remodelagem do colágeno. Aquela contração da ferida que a gente vê quando tem cicatrização, é possível a gente observar quando tem uma lesão por jato de plasma, que quando forma a casquinha, aí que a gente vai ver, né, esse processo. No eletrocautério isso é visto imediatamente. Então é por isso que é feito fora. A técnica de resurfacing é exatamente essa, eu fazer onde eu quero regenerar. Então é feito para melanoses solares, é feito no full face, tá? Essa técnica de resurfacing. Porém é uma técnica, né, pessoal? Não é uma indicação assim do equipamento. É uma indicação também. Mas é uma técnica, tá? É uma técnica, então quem perguntou como faz a técnica de resurfacing? Geralmente a gente faz ela com a ponteira de agulha, tá? Que é o suporte de agulha, que é uma outra. Vou pegar ela aqui pra vocês, ó. Ponteira. Ó. Ponteira suporte de agulha. A gente coloca o suporte aqui, ó, na caneta. E depois a gente coloca uma agulha. Olha a espessura da agulha, tá? Então ela é muito fina, ó. Tem a espessura do fio de cabelo meu aqui, ó. É agulhinha de electrolifting, pessoal, é a mesma, tá? Então a técnica de resurfacing, a gente prefere usar essa daqui, porque ela vai trazer pra gente uma lesão mais delicada. Mais forte também, mais forte, porque concentra mais o jato. Só que ela não vai abrir tanto, o diâmetro da lesão não vai ser tão alto quanto vai ser com a cônica. Tá correto, produção? Então, a gente vai ter uma lesão mais delicada aqui para fazer o resurfacing. E aí eu indico para vocês, né, que façam um curso, tá? Curso com um profissional habilitado. A gente recomenda a Lilian, mas existem outros profissionais também que têm parceria com a gente e que fazem técnicas de jato e dão cursos também. A Lilian faz essa técnica de resurfacing full face, é uma técnica dela que ela desenvolveu. Então eu recomendo que vocês façam um curso. Claro que no treinamento a gente vai passar a maior, né, quantidade de informações possível para você conseguir fazer sozinho na sua clínica. Mas essas técnicas mais específicas de equipamentos como jato de plasma, carboxterapia, né, luz pulsada, eles têm técnicas que vocês podem arriscar além do manual, tá bom? Não tem problema nenhum. Já aproveitar aqui, ó, o plasma também pode ser usado para manchas na pele. Então não é só blefaroplastia, o plasma faz também tratamento de mancha, melanose solar,
tanto na região das mãos como no colo também, pessoal. Tem gente que tem melanose, nessa região, não é melasma, é melanose. Tem que tomar um cuidado maior com o tipo de mancha, cloasma ou melasma. São manchas com característica inflamatória, é melhor não estimular. Tá? Uma mancha que está presente na pele de uma pessoa que tomou sol recentemente, então tem que ter esses cuidados só com a atividade do melanócito daquele paciente, tem que avaliar muito bem. E outras coisas também, outros tipos de mancha, a gente tem que usar aquela regrinha do ABCD, né? ABCD lá do melanoma, para saber se não se trata de um melanoma ali. Não vai acontecer nada. Nossa, Bianca, vai alastrar um melanoma? Não. Pelo contrário, nada, não vai acontecer nada. Porém, a gente pode eliminar uma mancha que precisava ser retirada, que era uma lesão pré-maligna. Então, a gente pode até abafar e inibir um problema do paciente, né? Então, tem que sempre encaminhar sobre qualquer suspeita. Então, o plasma serve para quê? Mancha, para fazer a blefaro, para fazer técnica de resurfacing, para trabalhar em estria. Então, tudo que a gente for pensar em melhorar a qualidade da pele, em melhorar, né, a ruga, contorno, dá pra gente fazer com plasma. Dá pra eu fazer plasma no abdômen todo? Olha, até dá, né? Mas existem outros aparelhos que vão ser melhores, que tem mais respaldo para você utilizar, mais protocolos, mais informações e mais rápido também, tá? Então, fazer um plasma no abdômen todo vai demorar quanto tempo, dependendo do tamanho do abdômen. E a resposta disso, tá? Então, o plasma ele é um aparelho que vai trazer para você um refinamento. Eu fiz radiofrequência no abdômen da minha paciente pós-parto, ficou lindo, todo esticadinho, mas o umbigo dela ainda ficou triste, porque a gente não faz a rádio ali no umbigo, né? Lembra da lei das pontas? A gente pode acabar aquecendo demais aquela região, tá? O umbigo, né? Que está em depressão em comparação com a pele. Então acaba sendo desconfortável, aquece muito o umbigo, não aquece a região em volta. A gente não faz, a gente faz ao redor, mas para o umbigo não. Aí você pode entrar com jato no umbigo, melhorando a qualidade da pele, tá? Sempre lembrando que tem que ter muito cuidado para fazer isso. E os modos de operação, né? Como que eu faço? Onde que eu vou começar? Então, para operar, o operacional é super tranquilo, porque aqui a gente vai escolher só o modo que a gente tem para trabalhar. Então, contínuo ou modo fracionado, tá? Então, já mostro essa parte para vocês. Vou falar das ponteiras. Ó, tenho essa ponteira aqui, é uma ponteira que não serve para fulguração, tá? É uma ponteira que é aplicada diretamente em contato com a pele, ó, tá? Tem gente que chama essa ponteira de contato, porque ela é para aplicar realmente assim, ó, tá? Do jeito que eu tô fazendo aqui. Então, ela vai fazer o quê? Quando eu colocar essa ponteira em contato com a pele, ela não vai emitir faiscamento, ela vai emitir somente a corrente de plasma. Então aqui ela vai fazer um aumento da permeabilidade da pele, essa pele vai ficar mais permeável e tem uma ação bactericida também. E se eu fizer aquela técnica mais rapidinha, assim, ó, de esfregaço, até obter hiperemia, aí você vai ter os efeitos parecidos com o da zona de modificação térmica. Como não há injúria, é menor esse mecanismo de ação, tá? Mas ele acontece, o calor sendo colocado ali junto com a corrente plasmática, proporciona também um benefício de remodelagem dérmica. Então, ela pode estimular o colágeno. Região das olheiras é muito legal. Se você quiser depois passar um princípio ativo, você pode fazer a ponteira de plasmaporação antes e depois aplicar os ativos, tá? Então, lembrando, ó, não serve para fulgurar, tá? Essa outra ponteira, ó, gente, cuidado para vocês encaixarem essa ponteira, ó, tá? Que é a ponteira reta. Vou pegar uma outra ponteira aqui, ó, cônica.
Daí eu já vou falar dela para vocês poderem ver. Ó. Então, tá vendo aqui? Aqui, ó, elas são iguais, tá vendo? Se mais grossinho é a parte que a gente vai colocar dentro do equipamento. Ó. A ponteira cônica, ela é mais fininha e mais curta que o encaixe. Porque se você fizer o contrário, ó, tá? Além de ficar difícil de encaixar, se você forçar, você pode estragar seu aparelho, tá? Então, é a parte mais compridinha e mais grossinha, ó. Se você tiver dúvida, nossa, eu tô com dúvida na ponteira reta, é desse lado ou desse? Pega uma ponteira outra, né? Pode ser a cônica mesmo, que fica mais fácil. E aí você vai comparar. Nossa, olha, esses dois são iguais, então é este lado que você vai colocar, tá bom? Ponteira reta, olha, ela é bem mais grossa que a cônica e bem mais do que a agulha, né? Então ela é uma ponteira que vai ser ótima pra gente trabalhar quando a gente quer realmente uma lesão maior. Eu quero espalhar a lesão, quero fazer mais rápido. Por exemplo, eu tenho uma mão cheia de melanose. Eu posso fazer, tá? Com essa técnica onde eu vou só posicionando a caneta assim, movimentando devagarzinho, e eu escolho o modo fracionado que ele vai disparando sozinho os pontos. Eu não preciso ficar lá assim, ó, 1, 2, 3, fazendo vários pontinhos, tá? Isso economiza também muito tempo da gente. Então, a ponteira reta é indicada para isso, tá? Para lugares planos, onde tem uma área maior e eu posso trabalhar com ela em redonda. E a cônica, ela tem a mesma função da agulha, só que ela é uma ponteira um pouquinho mais grossa. Então, ela vai abrir mais o jato, só que dependendo da potência que eu tiver, como ela vai trazer uma lesão maior, um diâmetro de lesão maior, eu posso ter também uma agressão maior na pele, tá bom? Dependendo da dose que a gente colocar. Vou deixar posicionada a agulha aqui. Então, essas são as indicações que a gente tem. Ah, tá bom, Bianca. E quando que eu vou usar o contínuo e quando eu vou usar o fracionado? O modo fracionado, ele vai proporcionar uma entrega mais rápida do jato e ele mesmo já vai emitir em forma de pontos. Então, você só vai movimentar a caneta. Existem várias frequências aqui no equipamento. Ó, vou mostrar pra vocês. Então, a gente tem... Aqui dá pra enxergar? Tá dando pra ver? A tela? Ah, que bom. Ó. Passei um paninho aqui e ficou uma poeirinha. Então, aqui, ó, pressionando a tecla Enter, a gente tem acesso ao menu. Então, olha lá, eu tenho o modo contínuo, onde se eu apertar esse botãozinho aqui, ó, ele vai emitir de forma ininterrupta o jato, sem parar. Tem esse modo aqui, One Shot, ele vai dar um disparo. Então, pessoal, tem, ó, 0,1 segundo, isso aqui é a duração do pulso, tá? Vocês sabem o que é a duração do pulso? 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. Opa, desculpa, foi muito rápido. 0,6, depois já vai passar pulsado. Duração do pulso, gente, é a duração do pulso. Quanto tempo aquele pulso dura? Esse pulso dura 0,6 segundos. Então, durante 0,6 segundos vai ficar emitindo o jato e depois vai parar. 0,6 segundos, deixa eu pensar, é muito rápido, não é nem um segundo, certo? Então, para trabalhar com o modo One Shot, a gente vai fazer isso. Eu vou aproximar a ponteira e disparar. Aí eu vou trocar de lugar, aproximar a ponteira na distância certa e disparar. Então, dessa forma, ele garante uma precisão maior. Eu sei exatamente o tempo de pulso que foi usado, 0,6. Poxa, mas eu queria um tempo mais rápido de pulso. Quer dizer, eu queria mais tempo de pulso. Eu queria que ele fosse mais devagar. E se ele for mais devagar, eu vou ficar emitindo o jato por mais tempo. Ah, ótimo. Então, você vem aqui, ó,
e vai usar um modo contínuo. Porém, no modo contínuo, você vai ter que contar o tempo para você ter a certeza de quanto tempo você deixou em cada ponto, tá? Então, assim, 1 segundo em cada ponto. Então, você vai aproximar 1 segundo. Aproximar de novo a caneta, disparar e contar 1 segundo. O modo contínuo, ele é mais... aí vai ficar mais intenso, porque é muito difícil, né, de você conseguir realmente ficar emitindo 1 segundo, sempre vai para mais, né? Então ele é uma forma mais imprecisa, caso você precise medir o tempo. Quando você tem essa duração do pulso fixa, você tem um controle maior. Com o tempo, com a prática, isso fica muito fácil usar o modo contínuo, né? Porque aí você vai saber quanto tempo você tem que deixar mais ou menos ali. Tá? O plasma, ele vai proporcionar para você uma lesão branquinha. Ele não vai ficar escuro, porque ele não vai queimar de cara. Agora, se você ficar segurando a caneta por mais do que 2, não por mais do que 3 segundos na mesma região, aí você vai cada vez mais aprofundar, tanto aprofundar como abrir em diâmetro a lesão que você está provocando ali, tá? Então, o modo contínuo é para tomar mais cuidado mesmo, porque a emissão do jato é ininterrupta. A largura de pulso dele não existe, porque ele é contínuo. Ai, Bianca, mas eu tenho tanta dúvida, então eu tô com medo de usar o modo contínuo. E eu achei o modo one shot que ele me deu pouco tempo, que agora eu já treinei mais, né? Mas ainda assim, o modo contínuo é muita emissão, não tô conseguindo controlar. E o one shot ficou muito curto. Aí que entra o modo fracionado, que é um modo prático. Então a gente vai ter, ó, vou colocar lá no começo, tá? Pra vocês verem. Depois desse modo one shot 06, ó, a gente vem com um pulso de 10 Hz. O que é isso? Que ele vai repetir 10 vezes por segundo, tá bom? Ele vai dar 10 pulsos por segundo. Então é bem rápido. A largura do pulso dele também, ó, é bem pequena, o intervalo é bem pequeno. Então, para eu usar 10 Hz, eu vou ter que movimentar a mão super rápido. Às vezes, pode ser que eu não consiga trabalhar tão rápido sem sobrepor os pontos. Então, a gente vai diminuindo aqui, ó. Vou para 5 Hz, agora 5 vezes por segundo. Agora já ficou melhor. Mas eu queria que desse um intervalo maior. Um intervalo maior entre os pulsos significa uma emissão maior do pulso também, tá? Então, a gente tem 2,5 pulsos por segundo, mas a gente tem uma largura de pulso maior. Isso é, o jato está sendo emitido durante mais tempo. Então, quanto menor for essa frequência, mais lesivo vai ficar a característica do feixe, tá bom? 1,7, ele vai dar 1,7 pulsos por segundo, então já vai ser mais devagar. 1,2, 1 Hz, 1 pulso por segundo e 0,8. Só que aí ele vai ser um pouquinho maior do que o do one shot lá, né? Só que aqui ele vai ter esse pulso sendo emitido de forma sequencial, tá? Ele vai emitir, depois ele vai emitir, depois ele vai emitir, não vai parar. Qual que usa, hein? Ó, quem gosta do fracionado, usa bastante o 5, o 2,5 e às vezes até o 10 Hz, tá? Os pulsos menores também são utilizados, mas quem usa prefere mais o modo contínuo do que os pulsos de menor frequência. E depois vem ali a plasmaporação, tá? É aquela ponteira que eu expliquei pra vocês, essa daqui, ó, que não serve pra fulgurar. Vou colocar aqui, ó, no modo contínuo, vou fazer uma demonstração pra vocês, ó. Então, eu tenho aqui a agulha. Vou colocar um eletrodinho aqui, ó. Esse eletrodo, silicone carbono, ele é ótimo condutor de eletricidade, não é? A gente usa ele pra corrente elétrica, pra emitir a corrente elétrica. Então, aqui, ó, na caneta do plasma, eu tenho tanto esse botão como esse botão. Se eu for uma pessoa
canhota, ó, vou usar provavelmente esse botão. Como eu sou destra, ó, eu vou pressionar com esse dedo aqui o botão. Vê se tá bom aqui. Ó. Qualquer coisa deixa eu deixar mais próximo. Então, gente, eu vou pressionar aqui, ó, o Start. Olha só. Aqui, ó, eu pressionei o Start e aqui acendeu uma luzinha no painel, ó. Ele está disponível, mas ainda não está emitindo. Se eu pressionar aqui, ó, a bolinha, o botão preto, aparece aqui, ó, emitindo. Se eu tirar o dedo daqui, parou de emitir, ó, não tá emitindo nada. Posso colocar a mão aqui que eu não vou tomar choque. Isso, e acende uma luz na caneta que não tá dando pra ver por causa da luz. Tem uma luz aqui muito forte em mim, no meu rosto, então não tá dando pra ver, mas ele acende uma luz aqui e quando a gente tá trabalhando no modo pressionado, ele pisca sempre que emite o pulso, tá bom? Então sempre que estiver emitindo, acende uma luz na caneta e acende o LED aqui dizendo que está emitindo. Então eu vou jogar aqui, ó, a potência máxima de jato que nós temos, 3.000 miliwatts. E vou disparar. Melhor assim, melhor assim. Do jeito que tá melhor. Ó. Vocês estão vendo, ó? Eu não estou encostando no eletrodo, ó. Se eu distanciar muito, ele deixa de emitir. Se eu aproximar, olha que legal. Apareceu o jato. Ah, então eu vou ficar 4 segundos por ponto, tá? Ó. 1, 2, 3, 4. Pegou fogo. O que aconteceu aqui? Vou fazer mais uma vez, ó. 3, 4. De novo. Bianca, o que aconteceu aqui? Fica melhor, será? Ó. Olha os furos que eu fiz aqui no eletrodo. Tá vendo? Ó. Ele furou a pele, o eletrodo. Poderia ser a pele, ó. 1, 2, 3, 4. Pegou fogo. Nossa, o que aconteceu aqui? Muita dose, gente, tá? Foi colocada aqui uma dose muito alta. O acúmulo de energia durante a emissão de mais de 4 segundos no modo contínuo é muito intensa. Então aqui o eletrodo é de carbono. Conforme, lembra que eu falei para vocês que quando o jato incide na pele, ele vai fazendo um mecanismo de ação vertical, ele vai removendo o material com o qual ele está em contato. Então aqui ele foi removendo o carbono. Só que o carbono é um excelente condutor de eletricidade, um excelente condutor de energia. Então, quando eu deixo essa ponteira funcionando por muito tempo na pele, eu estou levando esse tecido para carbonização. E o elemento carbono que ficou aqui, o subproduto dessa fulguração, ele vai também conduzir a eletricidade para dentro do tecido, ocasionando uma injúria maior. Um tipo de um furo no tecido, tá? Porque a distribuição desse feixe aqui, ó, esse feixezinho que a gente tá vendo aqui, eu queria que vocês pudessem ver tão de perto quanto eu, tá? Quem tem o jato, faz isso lá na sua clínica. Só cuidado para não encostar a mão no eletrodo, tá? Quando você estiver fazendo isso, encostar o dedo aqui que você toma um antisocorro, tá? Mas a mesma mão. Eu já tomei, tá? Por isso que eu estou avisando. Então, ó. Se você, ó, pode perceber isso que eu tô falando. Tá? A distribuição do feixe, do plasma, ela é uma distribuição que a gente chama de gaussiana. Porque ela tem no centro uma absorção maior do que nas bordas, uma emissão maior do que nas bordas, e a pele vai absorver dessa forma.
Por isso que o meio fica mais fundinho e mais escurinho de repente do que as bordas da lesão. É por conta da distribuição gaussiana desse feixe aqui, ó. Então, no centro, a tendência é sempre de fazer uma lesão maior, de carbonizar, e o carbono vai conduzindo cada vez mais energia lá para dentro do tecido, e aí a gente pode correr o risco de carbonização. Quando a gente tem carbonização, a gente tem um dano proteico irreversível. A sorte é que essa canetinha, né, o nosso jato de plasma, ele não vai oferecer uma profundidade muito grande em função da potência, são 3.000 miliwatts. Mas se a gente pegar um laser de CO2, que é com o qual a literatura científica já compara o plasma, ele vai ter potência muito maior. Então a chance de causar uma lesão dérmica é grande. Aqui não tem como lesar a derme, a não ser que seja feita uma aplicação de forma muito errada, tá? Mas se for feita da maneira certinha, ainda que com bastante energia, a gente consegue um efeito regenerativo, até cicatrizante, mas não lesivo, não de queimadura, tá? De dano proteico irreversível. Tudo bem? Então, vou mostrar o modo fracionado, né? Agora você, vamos lá. Modo fracionado. Eu vou colocar um pulso de 2,5 aqui, para ele ficar mais visível para nós. Vocês estão percebendo? Ó, eu tô só movimentando a minha mão. Eu não estou, ó, aqui, ó, mantendo apertado esse botão e só deslocando a ponteira. E ele proporcionou já o jato no intervalo. Agora, se eu colocar uma frequência baixa e deslocar minha mão muito rápido, ó, o que vai acontecer? Eu vou ter falha na emissão, lacuna muito grande, uma lesão totalmente desuniforme e uma lesão em riscos. A pele vai ficar riscada. Isso não é o ideal, tá? A gente pode fazer o quê? Aumentar a frequência. Vamos aumentar a frequência, estava 2,5, né? Vou colocar aqui, ó, 5 Hz. Ó, aí sim, eu posso fazer o movimento da mão um pouquinho mais rápido, para eu não ficar com aquele aspecto riscado. Então a gente tem que tomar cuidado também quando estiver usando fracionado por isso. Ai, que medo de usar o plasma. Não, gente, é super tranquilo, é gostoso, uma terapia. E é super fácil, é jeito, tá? É só uma questão de a gente treinar bastante. Então a gente pode usar, por exemplo, pode posicionar melhor, acho, né? A gente pode usar, por exemplo, as frutas, né? Durante o treinamento aqui na KLD, a gente sempre usa a casca da banana, às vezes o maracujá também, porque ele tem os sucos ali, as rugas. Então a gente pode usar nas rugas do maracujá, deixar o maracujá lisinho antes da gente testar nos nossos pacientes, tá? Vocês podem fazer isso lá na clínica de vocês sem problema nenhum. E depois, o que que eu faço aqui com isso, né? Com essa agulha. A agulha é descartável, pessoal. Pode jogar fora, tá? Eu vou até deixar a minha separada aqui, porque eu vou jogar. E essa ponteira aqui, ó, sobrou o suporte de agulha, a plasmaporação, ponteira reta, ponteira cônica. Então, tenho aqui as 4 ponteiras que acompanham o equipamento. Junto com o equipamento vai também uma caixinha de agulha da ponteira suporte de agulha, tá? Então, vem um saquinho assim com várias agulhas. E depois também, que acabar, dá para repor, é super fácil de achar e é um material que nem pode ser considerado consumível, porque ele tem um preço super bom. Então, como que eu higienizo essas ponteiras aqui, tá? Você vai pegar as ponteiras que você usou. Usei essa ponteira em plasmaporação, por exemplo, né? E aí vai chegar no próximo cliente, eu vou usar o suporte de agulha para ele. Não vou ter tempo de higienizar agora. O que que eu faço? Você pode colocar essa ponteira
em uma cubeta de aço inox com água e sabão dentro, tá? Depois, e você pode jogar todas as ponteiras ali. Depois que terminar o seu dia, você vai lavar com água e sabão, tirar todo o resíduo de qualquer sujeira que tem aqui nas ponteiras. Você vai colocar uma por uma dentro do saquinho, depois de limpa e seca, dentro do saquinho para autoclavar. Então elas são autoclaváveis, tá? No seu manual de operações lá, tem o passo a passo de como que faz a limpeza e a desinfecção dessas ponteirinhas aqui, tá bom? Se quiser, pode passar um plástico filme aqui, Bianca, para proteger? Pode passar. Sempre eu recomendo que vocês passem no cabo também, tá? Faz a higienização, ó, limpa o cabo, limpa o equipamento. Não passem filme no aparelho, gente, tá bom? Não precisa. Entanto que ele tem todo um controle aqui de dose, tudo na própria caneta dele, no aplicador, para você evitar de ficar tocando o painel, tá? Por que eu tô falando isso para vocês? Porque você embala o seu equipamento com plástico filme, você pode tampar a saída de ar do seu equipamento aqui atrás, ó, tá? Aqui dentro a gente tem um circuito eletrônico, cheio de componente eletrônico que precisa respirar. Então aqui nós temos a saída de ar. Se você tampar isso aqui, superaquece o sistema, pode estragar o seu equipamento, tá? Aqui também, ó, tá? Nas saídas, tome bastante cuidado. Aqui tem um encaixe que você pode, ó, você vai desrosquear para depois você puxar. Sempre puxa devagarzinho, nunca puxa de uma vez. E observe sempre o encaixe quando você for colocar. Sempre pressiona e faz essa rosquinha ficar bem arrochada aqui, ó, tá? Pra você não correr o risco de repente tropeçar no fio e sair de uma vez esse plug, porque também pode estragar o seu equipamento. Nós temos perguntas aí? Por enquanto não. Podem perguntar, gente, não se acanhem. Fiquem à vontade, tá? Podem perguntar. E uma coisa que sempre perguntam, né? Já que vocês não perguntaram, nas outras lives de plasma teve bastante essa pergunta, e eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre o pós, né? Ai, Bianca, o que eu posso fazer no pós-plasma? Posso usar algum cosmético? O que eu faço? Então, qualquer que seja a indicação que vocês fizeram, né? O tratamento que vocês fizeram na pele, sempre é importante ter um pós, né? Então, assim, tomar muito cuidado com quem está usando ácido. Se aquela paciente que estava usando ácido, tem que pedir para ela suspender para você fazer um tratamento no rosto. Depois também, né, ela não pode usar nada ácido até o momento da cicatrização total. Porque o plasma ele não vai demandar que você faça muito pós no sentido de cosmético. Não vai ter cicatrização, lembra? Só efeito regenerativo. Então você pode pedir para hidratar na medida certa, que já está de bom tamanho. Então, uma água termal para aliviar um pouco ali a sensação. Quem já fez micropigmentação de sobrancelha, né? Não fica um ardidinho assim? É a mesma sensação que fica no plasma, tanto na mão, no corpo, como no rosto também. A sensação é a mesma. Mas geralmente, por exemplo, se você fez de manhã o plasma, à noite já não é mais para ter essa sensação, já é para ter melhorado. Quando faz blefaro, a região é mais delicada, então às vezes acaba ficando um pouquinho mais. Qual o parâmetro mais indicado para blefaro? Para blefaro, já vou falar, tá? Então, independente até do parâmetro, às vezes acontece de ficar um edema nos olhos. Então, isso é uma característica de cada um. Se você usar uma dose sempre forte, isso pode sempre acontecer também com todos os seus pacientes. Mas o edema é uma coisa muito particular de cada um, tá? Às vezes a gente faz bem fraquinho e no dia seguinte a paciente fica com edema na região dos olhos. É só aqui, até o próprio anestésico às vezes pode gerar esse tipo de efeito, mas é transitório, tá bom? É para sumir dentro de menos ali de 24 horas, tá bom? Qual o parâmetro mais indicado para blefaro, então, tá? Que perguntaram aí pra gente. Estética Mirella Mendes. A Mirella
foi ela que perguntou. Já respondi suas perguntas, viu, Mirella? Não sei se você estava aí já quando eu respondi. Muito obrigada, viu, pelas suas perguntas, por todas. O parâmetro de blefaro, ele vai variar um pouco de profissional para profissional, tá? É o que você gostar mais, o que você se adaptar mais. Mas eu posso te dar algumas dicas aqui. Você pode usar o modo contínuo, com a ponteira suporte de agulha, aquela lá que coloca agulha, que agora eu tirei a agulhinha, tá? Mas com essa ponteirinha aqui você coloca a agulha e ela vai proporcionar para você uma lesão mais fina, tá? Só que tem que tomar cuidado porque ela é a que vai proporcionar a maior concentração do jato. Então, se você usar a ponteira agulha, você vai ter que colocar uma dose mais fraquinha. Então, por exemplo, 1000, 1200 miliwatts é uma dose legal para você trabalhar, tá? E aí você pode escolher se você vai trabalhar no modo contínuo. Aí você vai fazendo vários pontinhos, demarca bem a região que você vai trabalhar. Pode fazer pálpebra superior e inferior ao mesmo tempo, na mesma sessão, não tem problema nenhum. Dá pra você fazer a inferior, a superior e até alguma coisa aqui na testa, ó, se quiser. De repente dá até pra fazer a testa e a pálpebra junto, porque não tem esse perigo, né, de inchar, como outras técnicas que a gente vê. E aí você pode optar por usar o modo contínuo, fazendo os pontinhos nessa área, ou você pode também fazer o modo fracionado. E aí os mais utilizados são o de 2,5, 5 ou de 10 Hz, tá? Lembrando que o de 2,5 vai ser mais forte, o de 5 intermediário e o 10 vai ser mais fraquinho, porque o pulso dele é mais fraco, tá? É menos tempo, aí o tempo de pulso é menor. Então, aí você vai ter uma lesão menor, tá bom? E você pode optar por trabalhar dessa forma também, com a ponteira cônica. Só que aí você vai ter que trabalhar com uma dose menor também. Porque aí, na cônica, você vai ter uma lesão em diâmetro maior. Ela vai proporcionar o jato mais aberto, né? Mais fraco em relação à ponteira suporte de agulha, mas ainda assim você pode correr o risco de lesar mais, de ferir mais aquele tecido por conta do diâmetro da lesão, já que o jato, ele é bem superficial. Mais alguma perguntinha? Vocês são de onde? Clarissa Jimenez. Nós somos de Amparo. Nós somos aqui, ó, do Vale do Silício brasileiro, tá? Nós estamos instalados na cidade de Amparo, no interior de São Paulo. Aqui fica a nossa fábrica, nossa produção, a gente faz tudo aqui, fabrica tudo aqui. Devido a esse momento de pandemia, aqui em nossa cidade ainda, o decreto da prefeitura da nossa cidade ainda permanece para evitar os encontros presenciais. Mas, em breve, eu tenho fé que isso vai mudar. Então, eu já deixo o meu convite aqui para você, Larissa, para todo mundo que estiver assistindo, para vir até nós, conhecer a nossa empresa, fazer um treinamento, ou mesmo dar uma passada para visitar e conhecer todas as nossas tecnologias, a nossa história. Nós temos quase 40 anos de mercado aqui, totalmente nacional, tá? Entregando para você sempre o melhor em termos de tecnologia. A gente vende para o Brasil todo, Larissa. Ela vai perguntar isso, né? A Mirella perguntou se sempre tem que apertar o botão da caneta para disparar o plasma. Sempre tem, tá? Isso é uma dúvida que todo mundo tem, e quando a gente mostra no vídeo, dá uma impressão que você vai ficar com uma dor no dedo absurda de ter que apertar o botão, tá? Fique tranquila, ele é um botão bem sensível. Você vai pressionar de leve esse botão e ele já vai emitir o jato. Então não é aquela coisa que você vai ficar assim, ó, tá? Fique tranquila. Você só vai pressionar de leve, não tem nem que fazer força. Isso não é uma coisa que vai te atrapalhar. Quanto a isso, pode ter certeza. Tem nos dois lados, né? Sheila Pereira, Clínica de Estética, pergunta: a pálpebra inferior, você indica qual modo? Olha, Sheila, obrigada pela sua pergunta, viu? A Sheila também tá sempre conversando comigo, sempre presente, né? Obrigada, viu, Sheila? Olha, você pode usar as mesmas técnicas. Não sei se você estava aqui quando eu respondi a pergunta da Mirella. Para fazer a pálpebra inferior, ela é um pouco mais fina, né? E aqui, o local que você vai trabalhar,
Às vezes ele é um pouco mais difícil, porque tem os cílios, a paciente geralmente também está com o olho fechado. Então você pode puxar mesmo aqui a pálpebra, mas os parâmetros podem ser os mesmos. Você pode usar tanto o modo fracionado, frequência de 2,5, de 5, de 10, quanto o modo contínuo, técnica pontual. E lembrando para vocês que quem quiser fazer as técnicas, tem a técnica 5D da Lilian, onde ela, nas próprias lives dela, gente, ela ensina também a técnica 5D, dá cursos. Vocês podem preferir fazer essa técnica, que é uma técnica onde ela vai com a ponteira suporte, ó, de agulha. Você pode fazer essa na pálpebra inferior e superior, tá? Achei, ó. Ela vai fazendo isso aqui, ó. Ela vai fazendo 5 pontos e um no meio. 5 pontos e um no meio. O que ela tá fazendo? Tentando fazer uma faixa uniforme de deposição do jato. Isso é muito legal, a técnica dela, tá? Da Lilian. Então você vai fazendo 5 pontos, 5 pontos, 5 pontos, e dessa maneira você distribui os pontos por toda a pálpebra. Mas você pode também fazer a técnica de ponto, né? Você vai 1, 2, 3, tal. Nunca fazer os pontos enfileirados para você proporcionar uma cicatrização melhor, né? Uma reparação melhor ali do tecido. Então, mas posso fazer ponto? Pode fazer ponto enfileirado também, não tem problema. Não vai causar uma queimadura, abrir o ponto, então não tem problema nenhum, tá? Tanto contínuo como pulsado, suporte de agulha ou ponteira cônica, pode usar na pálpebra inferior. Certo? Eu acho que tá acabando o nosso tempo. Indica algum anestésico? Indico, gente, um anestésico. Quem é profissional que pode fazer anestesia injetável, pode fazer também, tá? Só tem que tomar cuidado, porque a anestesia injetável faz vasoconstrição e às vezes acaba demasiando um pouco mais. Aí a gente não sabe mais se tá demasiado porque a gente tá fazendo os pontos, se é porque por conta do anestésico. Então só é tomar mais cuidado com o injetável. Agora, se você for profissional como eu, que não pode usar injetável, eu indico para vocês utilizarem o de farmácia, tá? É lidocaína 4, 5%. Tinha o Dermomax, que ele saiu de linha, mas parece que tá voltando pro mercado, tá? E tem um que eu vou... Ai, gente, eu esqueci o nome. Direct. Lembrei. Ele chama Lidial, tá? Se você for na farmácia comprar, pedir pro farmacêutico, eu queria um substituto do Dermomax. A fórmula é exatamente igual, tá? Só que ele demora um pouco mais, né? De 30 a 40 minutos para fazer a sensibilização, a anestesia. Pode ocluir nesse caso, tá? Pode passar bastante anestésico e depois coloca um micropore por cima. Se for na região corporal ou na mão, pode colocar um plástico filme também, que ocluindo vai mais rápido o anestésico, tá? Mas mesmo assim ele gera um desconfortozinho, mesmo como anestésico. É raro o paciente não sentir desconforto, só mesmo com anestesia injetável, tá bom? Mais perguntas, gente? Ó, nós temos, falta 2 minutos, né? Falta 2 minutos para acabar a live. Se você quiser, você que chegou agora, quiser assistir essa live depois, você pode mandar um direct message aqui pra gente e a gente envia para vocês a live. A gente envia para vocês uma apostila de treinamento, tá? Quem quiser ler mais sobre a técnica que o aparelho desempenha, lá na nossa apostila tem bastante informações, tá? Então é só solicitar, quero assistir a live de plasma e a apostila pela direct que a gente manda para você, tá bom? O que mais? Tem mais alguma pergunta? Tem algum sentido dos pontos para fazer full face? Tem sentido certo dos pontos, tá? Tem que fazer demarcação e aí você, dentro daquela área demarcada, você vai fazer não pontos em linha reta, tá? Mas os pontos, por exemplo, para cada 2 pontinhos assim, você vai colocar um assim, tá? Então tem sim. Dava até pra gente fazer até uma outra live sobre esse assunto. Como agora já tá terminando, eu tenho medo de desligar na nossa cara, tá? Mas me manda por direct também mais dúvidas e eu respondo pra vocês. Se vocês tiverem alguma outra dúvida que não deu tempo de responder por aqui, fiquem à vontade, podem mandar
pelo direct aqui, podem se conectar comigo no meu Instagram pessoal, que lá eu mando também, tá bom? Tem mais um? Acho que dá rapidinho. Quantas sessões são necessárias para ter um bom resultado na Bléfaro? Olha, Bléfaro geralmente são 3 sessões, tá? 2 ou 3. Às vezes com uma sessão dá um resultado bem legal. Tem que esperar 30 dias, às vezes 60, para ver o resultado completo, tá? A live vai acabar, pessoal, então um beijo. Se conectem com a gente, mandem dúvidas, sugestões, estamos aqui à disposição. Muito obrigada, viu? Até a próxima!